Nas alturas do Himalaia, exploradores encontraram monges que parecem inalterados pelo tempo. Esses monges misteriosos podem ter vivido desde a última era glacial, praticando rituais ancestrais e detendo conhecimentos perdidos. Como é possível que tenham sobrevivido por tanto tempo? O que eles sabem que nós não sabemos, junte-se a nós enquanto desvendamos sua história surpreendente. O que se esconde além do gelo? Antes de iniciar a jornada, uma pergunta surge em sua mente. Você se pergunta o que existe além dos caminhos conhecidos esculpidos no Himalaia por exploradores ao longo dos séculos. Assim que você dá o primeiro passo, o ar parece diferente. Há uma sensação de entusiasmo, a impressão de que algo incrível aguarda, além do que é familiar. Um pequeno grupo de alpinistas embarca numa jornada por uma região raramente visitada e quase sem mapas. Os picos se elevam imponentes, afiados e irregulares, e o vento sopra rajadas gélidas que transformam a neve solta em espirais cintilantes sob a luz do sol. Cada passo cuidadoso para cima revela novos sinais de que a paisagem à frente pode conter segredos nunca antes descobertos pelo mundo. Lá no alto, onde a maioria dos alpinistas costuma montar acampamento, a equipe vê uma sombra em uma laje de pedra clara. Inicialmente parece apenas uma depressão criada pelo clima. No entanto, à medida que se aproximam, percebem que se trata, na verdade, de uma entrada esculpida intencionalmente no penhasco. A abertura alinha-se perfeitamente com o nascer do sol, projetando uma luz âmbar quente sobre a pedra. Essa descoberta faz com que os alpinistas parem para refletir. Não se conhece nenhuma cultura que tenha construído edifícios em altitudes tão elevadas, mas aqui está uma passagem secreta, pronta para ser explorada. Padrões geométricos tênues podem ser vistos ao longo das paredes na entrada. As esculturas são intrincadas e indicam um alto nível de compreensão de simetria e lógica. Alguns dos padrões se assemelham a constelações, enquanto outros podem representar mudanças de estação ou o movimento de geleiras. Os pesquisadores estão intrigados porque essas marcas não correspondem às de nenhum grupo himalaio conhecido. Eles se perguntam se poderiam pertencer a uma civilização perdida ou se são evidências de algo ainda mais antigo que as primeiras tribos da região. Dentro da passagem, a temperatura cai rapidamente. O ar está calmo, quase misterioso. As formações rochosas estão estrategicamente posicionadas para guiar os exploradores adiante, indicando um propósito específico, em vez de terem sido formadas aleatoriamente. O corredor se abre para uma sala com paredes cobertas de gelo que brilham como pó de vidro. Nessa sala, a equipe descobre os artefatos iniciais. Esses itens estão organizados com um propósito sugerindo um santuário ou espaço cerimonial. Encontram-se pedras lisas com símbolos desconhecidos gravados e pedaços de madeira esculpidos provenientes de árvores não encontradas no Himalaia. No interior, há um pequeno espaço que contém pedaços de tecido antigo bem preservados devido ao ambiente frio. Os padrões no tecido são muito detalhados e complexos, indicando que não foram feitos por pessoas comuns que viviam nas montanhas. O material não se deteriorou, como seria de se esperar segundo o conhecimento científico moderno, e algumas partes ainda apresentam vestígios de cor, o que é notável, considerando a altitude elevada. A forma como esses artefatos estão dispostos indica que os antigos habitantes deste local possuíam habilidades, crenças e métodos de sobrevivência avançados até então, desconhecidos pelos historiadores para condições de vida tão adversas. Em outra parte da câmara encontram-se tigelas de pedra dispostas em semicírculo. Elas contêm uma substância pulverulenta em seu interior que pode ter sido usada em rituais de preservação antigos. A substância está sendo coletada para análise, o que sugere que essas cavernas eram usadas para mais do que apenas moradias. Acredita-se que elas também eram usadas para rituais antes de se explorar o interior das cavernas. Essa descoberta indica a existência de uma comunidade altamente organizada e avançada durante a Era do Gelo, de maneiras que antes eram consideradas impossíveis,
Conforme os exploradores se dirigem para um túnel escuro, avistam um estreito caminho de rocha, alisado por muitas pegadas, indicando que a caverna não ficou vazia após o derretimento das geleiras. É possível que a caverna tenha sido habitada por muitas gerações por pessoas que encontraram maneiras de sobreviver ao frio que ainda são desconhecidas para os cientistas. Indícios sutis sugerem que algo incomum está acontecendo. Leves marcas de pressão na poeira nevada mostram que houve atividade recente. A geada parece perturbada, como se algo tivesse acabado de passar pela passagem. O guardião oculto do Himalaia. O grupo silencia ao entrar no corredor estreito que liga à sala de entrada. A luz fraca ilumina apenas parte do chão à frente, mas paira no ar a sensação de que alguém esteve ali recentemente. O som é absorvido pelas paredes e eles começam a se sentir animados à medida que avançam pelo corredor. Parece que estão se aproximando de algo que foi mantido em segredo por milhares de anos. Ao virar uma esquina no túnel, vem uma luz fraca brilhando à frente, e parece constante demais para ser um reflexo. Eles prosseguem com cautela, e chegam a uma caverna muito maior do que esperavam. A caverna se estende para cima, na escuridão, escondendo o teto da vista. No meio da caverna, há um círculo de pedras cuidadosamente dispostas. Dentro do círculo senta-se uma figura imóvel, quase como se esperassem a chegada de alguém. O grupo respira fundo ao perceber que a figura está viva. Ele permanece ereto e calmo, vestindo vestes feitas de um material desconhecido. A geada cobre seus ombros, mas ele não parece incomodado. Seus olhos estão claros e brilhantes, sem mostrar sinais de idade ou cansaço. É óbvio que estão diante de alguém com uma capacidade extraordinária de suportar o frio. Ao se levantar, o velho move-se com graça e intenção. Cada movimento seu é lento, porém significativo, demonstrando seu extenso treinamento. Ele exala uma calma confiança em tudo o que faz, não demonstrando medo ou surpresa diante dos intrusos. Em vez disso, ele os observa com uma mistura de interesse e familiaridade, como se já soubesse por que estão ali. Ele começa a falar em um dialeto único, diferente de qualquer outro idioma conhecido atualmente. Seu modo de falar revela uma origem ancestral que remonta a antes dos primeiros habitantes do Himalaia. Os exploradores prestam muita atenção a cada palavra, percebendo que se trata de uma descoberta linguística incrível. O que é ainda mais surpreendente é como ele controla a respiração, mantendo-se aquecido no ar frio ao manter um ritmo constante. O ancião usa um gesto gentil para pedir ao grupo que o acompanhe a outra parte da caverna. Ele caminha com confiança por trilhas geladas e toca estalactites sem demonstrar qualquer sinal de frio. Observar sua força faz com que os pesquisadores repensem o que sabem sobre a capacidade de adaptação humana. Parece possível, até provável, que esse homem descenda de ancestrais que viveram em lugares muito frios e sobreviveram. Ele os conduz a uma sala muito silenciosa e tranquila, semelhante à noite. As paredes são de pedra com prateleiras contendo objetos feitos de minerais raros encontrados em antigos esconderijos no Himalaia. Esses objetos incluem ferramentas cerimoniais e instrumentos de medição primitivos, o que sugere um alto nível de conhecimento em astronomia, padrões de temperatura e mudanças sazonais. Esse conhecimento não corresponde a nenhuma civilização conhecida da última era glacial. Ao examinar mais de perto a aparência física do idoso, você percebe algumas coisas interessantes. Sua pele apresenta marcas tênues que parecem ser de isolamento natural, e seus batimentos cardíacos permanecem constantes mesmo quando ele está exposto aos elementos e se movimentando. Os testes revelam que ele tem uma frequência respiratória surpreendentemente baixa, indicando que ele pode ter um alto nível de controle sobre seu consumo de oxigênio. Seus olhos não mostram sinais de envelhecimento, e tudo nele sugere que ele viveu uma vida moldada por condições adversas, treinamento rigoroso e possivelmente conhecimento transmitido por gerações isoladas do resto do mundo. Mas um momento incrível acontece
quando ele toca um pedaço de gelo no chão da câmara. O gelo derrete um pouco ao seu toque, criando uma pequena poça que congela rapidamente. As pessoas que observam notam um leve aumento na temperatura da sua pele enquanto ele respira, demonstrando que ele consegue controlar seu calor interno com precisão. Isso contraria o que sabemos sobre como nossos corpos regulam a temperatura e sugere que pode haver uma habilidade perdida para a sobrevivência, seja por meio da biologia da meditação ou de ambas. Um silêncio profundo paira no ar, enquanto o homem mais velho retorna à grande caverna, observando os exploradores com uma mistura de amizade e cautela no rosto. Sua mera presença indica que este refúgio na montanha protege não apenas objetos materiais, mas também a sabedoria transmitida ao longo de milhares de anos de sobrevivência em ambientes hostis que seriam mortais para qualquer um despreparado. Os segredos do santuário antigo. A caverna está silenciosa e tensa, enquanto os exploradores seguem o ancião mais adentro do santuário. Ele caminha com confiança, indicando que os está levando para algo importante. Apesar disso, seu rosto não revela nada sobre o que está por vir. A temperatura aumenta à medida que avançam. Embora a luz solar não alcance esta área da caverna, o calor parece emanar do solo. É leve, mas perceptível, sugerindo que os monges que ali residiam podem ter influenciado o ambiente através do foco mental e da intenção. O pequeno corredor leva a uma sala banhada por uma suave luz azul proveniente de poças de água rica em minerais que brilham naturalmente. Um ancião senta-se ao lado de uma das piscinas em posição meditativa, sinalizando o início de um ritual. Os exploradores não sabem ao certo o que estão prestes a ver. Silenciosamente preparam-se com seus instrumentos e o silêncio do recinto torna cada som mais apurado, até mesmo o leve movimento da água. O homem mais velho começa a respirar lenta e controladamente para iniciar um ritual. Sua inspiração cuidadosa é o primeiro passo do processo. Cada vez que seu peito se expande, o faz com precisão e o ritmo de sua respiração parece afetar a água ao seu redor. Conforme ele continua, a temperatura da piscina aumenta gradualmente. Os pesquisadores ficam maravilhados com o que estão testemunhando. Não há aquecedores fogo ou qualquer fonte de calor visível. O calor parece estar ligado exclusivamente à respiração do homem. Isso indica uma adaptação fisiológica impressionante. Através de intensa concentração, ele consegue produzir calor internamente, alterando seu metabolismo para aquecer a piscina sem qualquer ajuda externa. À medida que o idoso entra num estado que parece ser de retraimento sensorial, ocorre uma mudança. Suas pálpebras começam a cair e ele se torna mais introspectivo. Seu pulso diminui significativamente, e um leve brilho pode ser visto em sua pele, indicando melhor circulação sanguínea. Os observadores entendem que esta é a próxima fase do ritual. O silêncio se aprofunda quebrado, apenas pelo suave som do ar fluindo pela caverna. O ancião mantém uma postura impecável, sem qualquer sinal de tremor ou esforço. É evidente que esses métodos foram aperfeiçoados ao longo de muitos anos. A atmosfera da câmara muda repentinamente mais uma vez. O ritual avança para uma fase diferente. O ancião levanta as mãos com as palmas voltadas para fora e sua pele emana calor de forma suave. Os exploradores notam um aumento repentino de temperatura. Isso não pode ser explicado pela regulação natural da temperatura corporal. O ambiente frio e a rápida mudança de temperatura são intrigantes. A capacidade do ancião de emitir calor contradiz tudo o que se sabe sobre o corpo humano. Dois jovens monges surgem repentinamente de um corredor lateral sem fazer qualquer ruído. Eles surpreendem a todos com sua aparência, mas se movem com a mesma disciplina do monge mais velho. Os dois monges colocam pedras lisas em linha reta em frente ao monge mais velho. Juntos eles realizam um ritual coordenado. Os três começam a sincronizar a respiração. O ritmo coletivo parece transformar o ar ao redor deles em uma energia quente e pulsante, criando uma bolsa de calor na caverna
que de outra forma seria gelada, como relatado posteriormente pelos exploradores. Um momento surpreendente acontece quando o monge mais jovem demonstra uma habilidade. Ele expira lentamente e uma pequena quantidade de vapor sai de sua boca. O calor vem de seu corpo, não do ambiente. Sua pele fica levemente avermelhada à medida que seu fluxo sanguíneo aumenta. É como uma forma controlada de superaquecimento, mas sem as consequências nocivas habituais. Os cientistas que observam notam que sua temperatura interna aumenta apenas em certas áreas e não em todo o corpo. Em outra demonstração, um monge mostra como consegue controlar seus músculos e órgãos através da concentração. Um monge demonstra isso colocando a mão no estômago e fazendo o músculo se contrair sozinho. Esse controle o ajuda a suportar pressão, fome e esforço físico por muito mais tempo do que uma pessoa comum. Os exploradores registram cuidadosamente cada movimento, respiração e mudança de temperatura. Eles chegam à conclusão de que essas habilidades demonstram um profundo conhecimento do corpo humano praticamente esquecido pela ciência moderna. Finalmente, o homem mais velho abre os olhos, indicando que o ritual terminou. Seu olhar transmite aos exploradores uma mensagem que eles pressentem, mas não compreendem totalmente. Ele volta a respirar normalmente e o ambiente fica mais frio. O único som é o do gelo derretendo à distância. Os cientistas percebem que testemunharam uma tradição que nasceu de circunstâncias extremas onde as pessoas precisavam realmente saber controlar seus corpos para sobreviver. Esses rituais podem ter ajudado esse grupo de pessoas a sobreviver em diferentes climas, ao isolamento de outros povos e às mudanças na Terra que dizimaram outras civilizações. Segredos esculpidos no gelo. Os exploradores sentem uma silenciosa e emocionante sensação de expectativa ao entrarem na estreita passagem mencionada pelo ancião. Movem-se com cautela e determinação, como se as paredes estivessem à espera de algo. O corredor desce em declive, conduzindo-os a uma parte mais fria da montanha. O ar torna-se mais denso e puro, fazendo com que cada respiração pareça revigorante. Seus passos criam ecos suaves que parecem cintilar no silêncio. As paredes estão repletas de veios minerais que captam a luz tênue, dando aos exploradores a sensação de que este espaço permaneceu intocado por centenas ou mesmo milhares de anos. Ao caminharem pelo corredor, deparam-se com uma sala ampla e espaçosa. A sala é suavemente iluminada pelo reflexo da luz, não do fogo, mas de finas camadas de gelo no teto. Essas placas de gelo espalhavam a luz das lanternas dos exploradores por todo o chão, revelando entalhes detalhados nas paredes. Os entalhes retratam uma cronologia de eventos com incrível clareza, contando histórias fascinantes em cada painel. Os exploradores observam migrações nunca antes vistas por arqueólogos modernos. Pessoas vestindo roupas pesadas são retratadas se movendo com animais adaptados a climas frios. As gravuras mostram jornadas através de vastas planícies geladas muito antes da história registrada do Himalaia. Essas pinturas indicam que os ancestrais dos monges preservaram sua cultura de uma época em que o gelo cobria a terra muito mais do que hoje. Um painel específico se destaca. Ele retrata um grupo de pessoas reunidas em volta de uma fogueira na neve. O fogo é apresentado como algo muito importante, com linhas detalhadas que sugerem respeito e orientação. Esta obra de arte parece mostrar os primeiros métodos de controle de temperatura que os exploradores observaram. Ela sugere que essas práticas começaram como formas de sobrevivência numa época em que manter-se aquecido significava permanecer vivo. Mais adiante no santuário começam a aparecer outras esculturas. Essas gravuras mostram grandes animais extintos que se assemelham a antigos gigantes das montanhas e herbívoros com presas. Ao lado dessas criaturas estão caçadores segurando ferramentas que demonstram habilidades avançadas. Essas ferramentas são diferentes de tudo o que foi descoberto nas antigas civilizações das montanhas estudadas por arqueólogos.
O tamanho, o design e as marcações nessas armas indicam uma herança tecnológica única, sugerindo que os antecessores dos monges conseguiam prosperar em ambientes onde os humanos de hoje não sobreviveriam. Os murais mudam repentinamente de tom. Uma cena mostra um desastre acontecendo. Ventos fortes, neve intensa e penhascos de gelo desmoronando. No mural, pessoas são vistas se movendo por estreitos corredores nas montanhas semelhantes aos que os exploradores atravessam. Isso indica que os ancestrais dos monges podem ter buscado refúgio no interior das montanhas para evitar eventos climáticos violentos, possivelmente a razão pela qual escolheram viver isolados. Outra parte da descoberta revela um grupo de símbolos completamente únicos. Esses símbolos estão cuidadosamente organizados em padrões específicos, criando um sistema codificado, em vez de serem meramente decorativos. Os pesquisadores acreditam que essa pode ser uma das formas mais antigas de registrar observações sobre o meio ambiente na Terra, como o acompanhamento das estações do ano, movimentos estelares ou processos geológicos. Os reflexos brilhantes chamam a atenção, revelando pequenas depressões no chão. Grupos de pedras lisas repousam nessas depressões, cada conjunto representando um período diferente da jornada do monge. As pedras apresentam cores e texturas variadas, e algumas contêm minerais não encontrados tipicamente no Himalaia. Isso indica que os parentes dos monges viajaram muito, trazendo essas pedras como lembranças de suas viagens. Um pequeno túnel lateral leva a outra área. As esculturas ali são impressionantes, mostrando como as práticas espirituais dos monges evoluíram. As primeiras esculturas retratam posturas básicas e exercícios de respiração destinados à concentração e ao aquecimento. Com o passar do tempo, as esculturas mostram técnicas de meditação mais avançadas, semelhantes às que os exploradores haviam observado anteriormente. Esses murais demonstram que essas práticas levaram muitos anos para serem desenvolvidas e aperfeiçoadas. Finalmente, na misteriosa câmara, monges estão reunidos em torno de uma grande porta esculpida no penhasco. Acima da porta, há um símbolo que se assemelha a um olho, olhando para um céu rodopiante. Isso indica que pode haver uma área secreta dentro da montanha, possivelmente ainda fechada, que guarda o conhecimento ancestral dos monges, o manuscrito oculto dos monges da montanha. Os exploradores sentem uma calma sensação de alerta enquanto acompanham o ancião até um pequeno espaço escondido atrás do último mural. A sala é diferente de qualquer outra que já viram. O ar parece mais denso, como se guardasse uma memória delicada. O frio dos corredores próximos desaparece, substituído por uma leve secura, sugerindo que esta área permaneceu isolada por muito tempo, bem antes de ser afetada pelo mundo exterior. No centro da sala, há uma plataforma de pedra tranquila, com um embrulho feito de materiais antigos e desgastados. A pessoa mais velha se afasta, permitindo que os exploradores se aproximem. Eles abrem o pacote com cautela, esperando encontrar algo incrível. Descobrem, então, um manuscrito único feito de um material fino semelhante à casca de árvore que se manteve bem preservado por séculos. A tinta das páginas é à base de minerais e ainda está vibrante sem ter desbotado com o tempo. Ao analisar o manuscrito, eles notam algo incomum que lhes chama a atenção. A escrita é diferente de qualquer outro sistema de escrita usado na região. Os caracteres na caligrafia apresentam um padrão único de curvas fluidas e ângulos agudos. Cada linha de texto parece fluir suavemente para a seguinte, como se as palavras fossem destinadas tanto à leitura quanto à fala. Essa descoberta sugere que os monges que o escreveram podem ter codificado seu conhecimento usando uma combinação de palavras faladas e símbolos, mesclando pensamento com movimento físico, voz com visão. Os exploradores começam tentando traduzir o texto. Eles observam os símbolos que continuam aparecendo e percebem padrões que podem representar estações do ano ou ciclos relacionados às estrelas. Uma parte do texto se destaca porque fala sobre como o clima estava mudando.
descreve como seus ancestrais tiveram que se mudar das planícies para as montanhas para escapar do mau tempo. O texto também menciona uma época de tempestades terríveis, temperaturas extremamente baixas e clima rigoroso que colocou todos os seres vivos em perigo. Esses escritos coincidem bem com o que a ciência nos diz sobre as mudanças climáticas repentinas no final da última era glacial, sugerindo que os monges que os escreveram tinham conhecimento de importantes eventos históricos. Em uma parte danificada do manuscrito, há uma descoberta preocupante. Isso indica que os monges aprenderam a sobreviver depois de verem tribos inteiras desaparecerem nos anos mais frios. O manuscrito descreve maneiras avançadas de lidar com condições extremas, como conservar o calor corporal, controlar a respiração e atingir um estado entre a vigília e o sono. Os monges aperfeiçoaram essas técnicas para sobreviver em condições que seriam demais para pessoas comuns, demonstrando uma resistência incrível. Após uma análise mais detalhada, um último trecho do manuscrito aumenta o mistério ao mencionar um santuário secreto escondido nas profundezas das montanhas. Este santuário destina-se a conhecimentos considerados demasiado poderosos para aqueles que estão fora dele. O texto adverte que apenas aqueles que dominam completamente a disciplina do corpo e da mente podem entrar em segurança, pois a entrada de pessoas sem treinamento pode ser fatal. Os exploradores começam a compreender que tudo o que encontraram, os murais, os rituais, e agora este manuscrito aponta para um segredo central que ainda precisa ser desvendado. Os monges que outrora habitaram a região deixaram para trás um sistema de sabedoria cuidadosamente estruturado que conduz apenas aos merecedores. O santuário secreto descrito no texto parece conter um conhecimento que transcende a compreensão da maioria das pessoas. Foi criado para armazenar e salvaguardar conhecimento e possivelmente também para testá-lo. Cada página do manuscrito mostra que foi feita com um propósito específico em mente. Os símbolos, formas e linhas podem ter tido a intenção de educar, advertir e guiar outras pessoas. O estilo de escrita sugere que a informação foi concebida para ser absorvida ativamente, utilizando tanto o corpo quanto a mente em vez de ser apenas observada passivamente. Os exploradores estão refletindo sobre o significado dessa descoberta. O manuscrito narra histórias de pessoas enfrentando desastres naturais e fazendo o que fosse preciso para sobreviver. Isso também sugere que os monges possuíam uma força espiritual ou mental que os ajudava a suportar dificuldades que outros não conseguiam. O manuscrito demonstra uma combinação de habilidades práticas de sobrevivência e resistência mental, indicando que o santuário escondido poderia conter séculos de conhecimento, sabedoria e técnicas destinadas apenas àqueles que viviam nas montanhas. À medida que os exploradores folheiam as páginas, começam a perceber a vasta quantidade de conhecimento que os monges possuíam. O manuscrito conecta o mundo natural com as habilidades humanas e a história com os mistérios da mente. Ele documenta dor, força e destreza de maneira detalhada, porém enigmática. Os exploradores entendem que compreender o significado completo do manuscrito exigirá muito tempo, mas mesmo sua compreensão inicial revela a notável perspicácia e inteligência dos monges. A alcova contribui para uma sensação de santidade e segredo. Os monges parecem ter planejado que seu conhecimento perdurasse por muito tempo, aguardando que alguém o descobrisse. Os exploradores sentem respeito percebendo que podem estar à beira de uma descoberta que poderá alterar sua visão da história e das capacidades humanas. Segredos do mosteiro congelado. Os exploradores silenciaram quando o ancião apontou para uma passagem secreta atrás da estante. O ar ao redor deles parecia carregado de energia à medida que se aproximavam. Todas as superfícies brilhavam com gelo, mas o frio ali era um pouco diferente. Mais convidativo, o olhar do ancião transmitia uma sensação de paz e segurança.
parecia alertar silenciosamente os exploradores sobre algo importante. O grupo é surpreendido por um movimento repentino. Os monges mais velhos e mais jovens desaparecem rapidamente. Não há pegadas no chão, nem calor no ar, mas eles continuam lá. Sua ausência é notável e cria uma sensação de vazio. Os exploradores examinam rapidamente a sala, mas tudo parece intocado. Os únicos elementos remanescentes são intencionais pedras dispostas em padrões pequenas, esculturas em madeira e fragmentos de minerais raros. A equipe começa a compreender o significado por trás dos objetos encontrados. Os objetos não são apenas restos, mas sim carregam uma mensagem. A forma como estão dispostos indica um código proposital, como um mapa ou um aviso destinado àqueles que conseguem entender a antiga lógica do mosteiro. Os exploradores começam a documentar cada padrão que encontram. Eles tiram fotos e medem cada objeto com precisão. Cada detalhe na disposição parece ser intencional. O intrincado desenho sugere um conhecimento transmitido ao longo dos séculos. A equipe começa a suspeitar que os monges possam ter deixado pistas que levam a um santuário escondido ainda mais fundo na montanha. Uma leve brisa sopra pela caverna, trazendo o aroma de ervas que já não existem. Os cientistas observaram que o ar na caverna parece guardar memórias. Ele contém vestígios de muitos rituais que foram preservados quimicamente no ambiente. Essa descoberta demonstra que o impacto dos monges vai além de seus corpos. As ações deles alteraram o ambiente de forma sutil. Por isso, apenas aqueles que prestam muita atenção conseguem compreender suas mensagens. Os exploradores estão intrigados com outra característica peculiar. Eles notam uma pedra preta brilhante na parede que reflete a luz de suas lanternas de maneiras interessantes. Parece guiá-los em direção a corredores inexplorados. A equipe observa atentamente a direção da pedra, pensando que ela pode levar a uma área secreta. Tudo na câmara parece ter sido projetado com propósito e destinado a perdurar através dos tempos. É evidente que a civilização que a construiu desejava manter sua existência em segredo. Os exploradores ficam profundamente impactados pelas implicações disso. O desaparecimento dos monges leva os exploradores a questionarem seus conhecimentos de biologia física e os limites da força humana. Os exploradores se perguntam se os monges possuíam a capacidade de controlar energia, calor ou percepção de maneiras que a ciência moderna não consegue explicar. As evidências indicam que a capacidade dos monges de controlar suas mentes e corpos os ajudou a sobreviver sozinhos por milhares de anos. Eles tinham rituais, preservavam suas memórias e compartilhavam seu conhecimento sem deixar vestígios típicos. Os exploradores começam a compreender a incrível disciplina e inteligência necessárias para manter essas práticas. A última inspeção da câmara revela entalhes delicados perto do topo do teto que são quase imperceptíveis à primeira vista. Essas gravuras mostram padrões de estrelas geleiras e estações do ano de forma abstrata. Parecem representar uma linha do tempo que existiu antes do registro da história humana naquela região. Os exploradores percebem que viram apenas uma pequena parte do que a montanha e seus misteriosos habitantes têm a oferecer. Podem existir outras câmaras, artefatos e conhecimentos ainda inacessíveis, à espera daqueles que conseguirem decifrar os métodos e símbolos dos monges. Os monges desaparecidos deixaram para trás objetos, pinturas e um documento que revelam uma civilização mais antiga do que qualquer registro histórico. Esse grupo secreto sobreviveu silenciosamente em condições adversas, desafiando as concepções humanas sobre resistência ao tempo, inteligência e sobrevivência. Cada objeto, desenho e gravura é uma mensagem planejada para ser compreendida por gerações. O impacto dos monges continua não em seus corpos, mas no entorno, nas estruturas organizadas e nos rituais que foram preservados. Seu legado é um relato ativo que espera que indivíduos observadores desvendem seu significado. Cada aspecto da sala reforça a ideia de significado e inteligência. As pedras, esculturas e minerais
não estão dispostos aleatoriamente. Estão posicionados de forma a demonstrar uma compreensão das formas do mundo natural e de como os seres humanos pensam. Os exploradores entendem que decifrar essas mensagens exigirá tempo, concentração e apreciação do ambiente ao redor.